Boa noite, eu sou a pastora Edna, estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho da palavra de Deus, trazer uma reflexão hoje sobre fé. Sobre fé, um elemento invisível, mas totalmente essencial na vida do cristão. Confiar totalmente naquele que a gente não vê, mas que já provou a sua existência, tal como o ar que a gente respira, que a gente também não vê, mas sabe que é real. Assim é o nosso Deus. Às vezes a gente não está vendo, mas a gente sabe que Ele é real. Basta olhar, né? Para todos os lados a gente vê a sua criação. Só não crê nele quem não quer, mas Ele é real, Ele é verdadeiro. E Ele é totalmente confiável, imutável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Antes de a gente começar a meditar nisso aqui, vamos fazer uma oraçãozinha rápida? Querido Deus, Pai Celestial, te bendizemos, Pai, nesta noite. Queremos te dar graça, Senhor, por este dia. Um dia tão abençoado que tu nos concedestes. Meu Deus, muito obrigada, Pai. Que o Senhor possa falar o nosso coração. Traga uma palavra, ó Deus, que fale, Senhor. Que gere a fé, que gere vida, Pai, nos nossos corações. Fortaleça-nos na força do teu poder. Que nós possamos, ó Deus, em meio às adversidades, confiar completamente no Senhor. Que nós possamos não só confiar, mas também descansar, despreocupar, sabendo que o Senhor cuida de nós. Obrigada, Paizinho, por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai. Nos adotaste, nos compraste com alto preço. E por isso, Pai, nós podemos dizer muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. O primeiro que eu vou ler vai estar em Coríntios, 2 Coríntios 5,17. É um texto bastante conhecido que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andar por fé não é andar pelo que vê, né? Visto que andamos por fé, fé não é vista. O que a gente vê já se concretizou. O que a gente está vendo, já está vendo, né? É o que já está feito. Então, a nossa fé, nós somos chamados a crer naquilo que nós não estamos vendo. É pisar crendo que Deus vai colocar o chão. É como se você estivesse pisando no escuro, mas a cada passo você vê Deus iluminando. Só ilumina um passo por vez. Ele não ilumina todo o caminho. Ele vai iluminar um passo por vez. Então, é bom que você confie no Senhor, porque se você tiver essa confiança, você vai andar tranquilo e vai chegar exatamente onde Deus quer que você chegue, onde você quer chegar, no seu lugar de vitória, no pódio, que é o teu lugar. Mas para isso você precisa confiar no Senhor, acreditar na direção que Ele te dá, acreditar nas direções de Deus e confiar nas direções de Deus. E confiar no que você está fazendo, no certo, confiar que vai dar tudo certo, porque no fim sempre dá tudo certo. 2 Coríntios, um pouco antes, o 4,18 diz assim: não afetando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A fé é algo que a gente não vê, mas que é poderosa em Deus. A fé move montanhas, a fé traz a cura, a fé acessa o coração de Deus. A fé é o que faz as coisas acontecer no mundo espiritual, né? A fé gera obediência, a fé gera santidade. Por fé a gente faz grandes coisas. Eu queria dar o exemplo de Jó. Jó perdeu filhos, Jó perdeu gado, Jó perdeu tudo que tinha, só ficou ele e a mulher. No fim ele teve uma lepra no corpo, teve feridas da cabeça aos pés, a ponto de coçar, de raspar o teu corpo com um caco de telha. Tão miserável foi a situação de Jó. O diabo tentou, o diabo armou o laço, digamos assim, né? O diabo não pode tocar num homem se não for permissão de Deus. Mas ele intentou, ele armou e ele tocou em Jó dessa forma. Mas Jó, em todo tempo, ele diz: nu eu vim, nu eu volto. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não se preocupou com isso. Depois ele continuou dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Ele não blasfemou, mesmo quando a mulher dele disse: amaldiçoa esse Deus e morre.
Ele diz como louca, mulher, né? Diz como louca, você não está compreendendo. E Deus achou a fé dele uma fé consistente, uma fé verdadeira. O que é uma fé consistente? É uma fé que não se abala com as situações. Uma fé que não vive para lá e para cá, como as ondas do mar. Deus disse que essa pessoa que anda com a fé como as ondas do mar não agrada ao Senhor. Por que não agrada o Senhor? Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Uma hora eu creio, uma hora eu não creio. Se nesse momento você crê, lá na frente acontecer alguma coisa que a sua fé diminuiu, não vai desfazer a oração que você já fez, não. Permaneça firme. Permaneça firme naquela fé que você estava, naquela oração que você fez, naquela entrega que você fez. Você semeou aquela semente de fé, aquela oração de fé. Então fique firme naquilo ali. Não fica de novo pedindo Deus, de novo. Eu costumo orar e depois eu agradeço e eu tomo posse e Deus sempre opera na minha vida, graças a Deus. Então a gente precisa crer. Quando Deus tira um trabalho, é porque Deus tem outra porta maior. Quando Deus coloca uma enfermidade, Ele quer mostrar para você o Deus que cura. E quando a gente ora por cura, às vezes vem uma situação que parece que só que Deus continua dizendo: fique firme, porque é assim que funciona. Não, nem toda cura é instantânea. Tem curas que são instantâneas, mas nem toda cura é instantânea. Então você pode orar e você pode crer e você pode permanecer. Mesmo se você estiver sentindo sintomas, você pode ter sido curado. Você só tem que o quê? Permanecer na fé, permanecer acreditando, permanecer firme. Isso é fé. A fé não se abala. A fé não fica uma hora eu creio, uma hora eu não creio. A fé, ela não se abala com as coisas. E Hebreus 11 fala da natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A fé é a certeza, é a plena convicção, sabe? Aquela coisa que você sabe dentro de você, que é sua, que aquilo que você quer, aquilo que você pediu a Deus já é teu e você já está com isso tranquilo e sossegado e você dorme pensando naquilo e dizer, eu já tenho isso porque eu pedi a Deus e eu sei que o meu Pai me dá, sabe? Aquela certeza, aquela convicção, que mesmo que as coisas tudo estejam assim turbulentas, você fala, não, eu sei que o meu Pai, eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que o Senhor vai me conceder a minha petição. Eu pedi a oração, eu deixei, eu estou apenas agradecendo, sabe? A gente não fica de novo, e de novo, e de novo pedindo. Quando a gente tem fé, a gente só agradece. A gente pede e depois a gente fala, Pai, obrigada, 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 obrigada. Estou cada dia mais próximo, eu sei que está chegando, eu sei que está chegando. E assim é a nossa fé. Então ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a plena convicção de fatos que se não veem. Você não está vendo, mas você tem certeza dentro de você, você tem aquela convicção dentro de você. Por que a gente confia? Porque a gente confia sabendo quem é o nosso Deus. Sabe por que a fé ela tem que ser consistente? Porque a fé fala de quem é Deus, fala do teu relacionamento com Deus, fala da tua confiança em Deus. Eu tenho amigos que não enxergam, né? E às vezes eu tenho que, tipo assim, às vezes eu chego lá na casa deles e falo assim, tem que colocar remedinho no olho de uma criança, na boquinha de uma criança, porque eles não enxergam, não tem como, né? Não colocar aquele remédio ali na boca. Ou às vezes quando a gente vai guiar, né, a gente tá ali caminhando e aí eles têm que confiar na nossa direção, nos nossos olhos, né? Tem que confiar totalmente naquela condução, né? A gente é por um momento guia. E é interessante isso, porque a gente tem que confiar em Deus, sabe? Eles confiam na gente e é por isso que Deus fala assim: é a certeza do que você não está vendo. Eles não estão vendo, mas eles confiam nos nossos olhos, no que nós estamos enxergando, entende? E com Deus é assim também. A gente tem que confiar no que Deus está nos guiando, no Deus que nos guia, no Deus que mostra para nós o caminho, no Deus que nos sustenta, o Deus que sustenta o universo. Nós temos que ter essa confiança no Senhor. E aí ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui vai falar: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela palavra. Né? No início havia apenas o Espírito pairando, mas Deus começou a falar. Quando Deus falou, as coisas começaram a acontecer, começou a surgir.
E assim Deus fez o universo. Então, pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus. Foi através da palavra. Nós temos que falar a palavra de fé, usar a palavra de fé. Foi o vídeo que eu fiz ontem. De maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ler de novo? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu gosto muito dessa frase, quando Deus diz, chama a existência as coisas que não existem como se já existisse. Fé é isso. É você crer que você já tem, é você crer que você conseguiu, é você viver já crendo, visualizando que você já tem aquilo ali. Porque se você não viver assim, se você não falar que você já tem, se você não fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você tem fé, você fala no que você orou, como se você já tivesse alcançado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. A memória dos que têm fé dura sempre, né? Dura para sempre. Fé agrada o coração de Deus. Fé é uma confiança que agrada o coração de Deus, que toca o coração de Deus. Toca o coração do pai. Quando um filho chega para o pai pedindo alguma coisa, ele não chega de novo e fala, pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Às vezes o filho pede alguma coisa e ele chega para o pai e fala, pai, já está perto de você comprar aquilo? Só para lembrar. Aí o pai fala, não é assim? Tô lembrando. Aí o pai vai esquecer e ia falar, ô pai, você já olhou na internet lá aquele negócio? Não é assim? Então o filho, quando ele quer alguma coisa, eles fazem assim. Eles começam só lembrando, só lembrando, só lembrando. Ele não fica de novo, ô pai, vai me dar? Ô pai, você vai me dar? Não. Às vezes a gente é imaturo, quando a gente fica pedindo Deus e vai pedindo, e de novo, de novo, de novo, de novo. Não, você pediu? Agora você só agradece. Que a hora que você agradece, Deus lembra, ó. Realmente, ele me pediu. Você só agradece. Quando você agradece de novo, ó. Realmente. Entende? Então a gente pede, deixa diante do Senhor e fala para o Senhor, pai, eu tô precisando disso, disso, disso. Coloca suas causas. Deus é muito detalhista. Deus quer que a gente descreva com detalhes aquilo que a gente quer. Deus é detalhista. Deus gosta disso. Né? E aí a gente escreve com detalhes tudo que a gente quer e depois a gente só agradece. E depois a gente segue os sinais. Tem algumas coisas que encaixa que aquilo vai vir pra gente. E esses sinais a gente pega, a gente pode escrever esses sinais, essas deixas de que as coisas estão vindo, estão se aproximando. E aí a gente começa a se apegar com aquilo ali, porque a gente sabe que aquilo ali tá chegando, tá próximo. Então essas são as formas com que a gente usa para que a gente permaneça ali com aquela fé, com aquela chama acesa, crendo de verdade que a gente já alcançou a nossa petição. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque, amigo de Deus. Tem título mais lindo do que esse? Amigo de Deus. Abraão, amigo de Deus. Enoque, amigo de Deus. E você? Será que Deus vai poder dizer que nós somos os amigos de Deus? Edna, amiga de Deus. Não é? Para isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. A gente precisa entender que Deus é um Deus de relacionamento. Às vezes quando a gente fala assim, eu conheço, vou colocar aqui, eu conheço Roberto Carlos, mas e Roberto Carlos te conhece? Deus é um Deus de relacionamento. Naquele dia, ele tem que dizer bem-vindos. Senão ele fala, no teu nome não expulsei demônios, no teu nome eu não fiz tanta coisa, no teu nome. E Deus fala, afasta de mim, eu nunca te vi. Porque não teve relacionamento com Deus. Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer que a gente se relacione com Ele. Ele é um pai que quer que a gente se relacione com Ele. Deus não é um Deus de ouvir falar. Ele é um Deus de se relacionar, de ter intimidade. Essa semana a gente vai fazer um vídeo sobre intimidade.
Maravilhoso, né? A gente saber que a gente tem intimidade com o Pai. É tremendo. Então, pela fé, Enoque não passou pela morte. É interessante porque quando a gente é amigo, a gente tem, né? O amigo, ele troca confidências, o amigo, ele leva... com um amigo a gente se abre, com um amigo a gente divide, com um amigo a gente quer dar o melhor, não é assim? É bom ser amigo de Deus, né? Ele é um pai, mas é também um amigo, amigo de Deus. É interessante porque Pedro dizia para Deus assim, para Jesus, que amava muito Jesus, que amava muito Jesus. Pedro estava sempre afirmando o seu amor por Jesus. João, ninguém nunca viu. A Bíblia não fala que Jesus falou para alguém, eu te amo. Provavelmente ele não falou para João, eu te amo. Mas João sentia amado por Jesus. Ele se via tão amado por Jesus que ele dizia, eu sou o discípulo amado. Mesmo que Jesus não tenha dito para ele isso, mas ele sentia o amor de Deus. É isso que nós precisamos. Não é o amor que nós sentimos por Deus, mas é o amor que Deus tem por nós. É essa confiança que a gente tem. Essa confiança que faz com que gere em nós a fé que nós precisamos. É saber que Ele é confiável. Entende? De fato, eu estou lendo 6. Eu estou lendo Hebreus 11, 6 agora. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Dá galardões. Ele presenteia, né? Quando a gente gosta de uma pessoa, quando a gente identifica com uma pessoa, a gente gosta de presentear, a gente gosta de fazer, cuidar da pessoa, ter aquele cuidado, porque a gente lembra, a gente fala, parece uma pessoa. Então, Deus é aquele que gosta de dar presentes para aqueles que o buscam. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Outro exemplo de fé extraordinário, Noé. Pensa você num deserto, no meio de um sol escaldante, em um lugar que não tinha menor possibilidade de inundação. Deus fala para ele em sonho, e ele crê na palavra de Deus, e ele faz a arca. E possivelmente, né, tem uma música que fala assim, Deus esperou e Noé esperou 7 dias para que realmente chovesse, para que realmente, né, viesse a inundação. Então, provavelmente isso aconteceu mesmo. Ele ficou um pouco na arca até que chovesse, até que a chuva caísse. Talvez Deus tenha até provado ele em relação a isso, né? E Deus não só livrou ele, como livrou toda a tua casa. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Às vezes, quando a gente sabe para onde ir, vai, né? É fácil. Mas quando a gente confia, Deus fala vai, e você vai sem saber para onde vai. Abraão não sabia. Quando Deus tirou ele, Deus disse: sai da tua casa, da tua parentela, sai do meio do teu povo. Saia do meio do teu povo. Saia do meio dessas influências. Que eu vou te mostrar uma terra que emana leite e mel. Mas ele não disse que, né? Ele não falou qual era a terra, ele falou saia. E ele confiou, ele saiu. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Nós também temos essa mesma promessa. Essa promessa de Abraão, de Isaque, de Jacó, estendeu-se para nós. A mesma promessa que está ali para os patriarcas também é para nós. Isso não é maravilhoso? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Maravilhoso, né? Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Sara foi outra, né? Ela já velha, já não tinha mais o período menstrual e ela teve que confiar. Embora em algum momento, né, ela duvidou, mas ela permaneceu ainda assim. Quando a gente ainda duvida, Deus permanece fiel. Ainda quando a gente é infiel, Deus é fiel. Eu creio que Abraão creu, né? Eu creio não, Abraão creu mais do que Sara, porque Sara trouxe Agar, trouxe a serva para que Abraão coabitasse com ela, para que o herdeiro fosse gerado. Mas aí não era da promessa, né? Não era não era a promessa de Deus, não era o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa de Deus é em Isaac. E Isaac vem, embora o tempo passa. Às vezes algumas provas vêm, as pessoas, né, começam a esquecer que Deus, mas Deus nunca esquece. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes a gente esquece até que pediu algo a Deus. Só que Deus não esquece. A gente pode esquecer, só que Deus não esquece. Quando a gente pede algo a Deus, e tem horas que a gente pensa assim, né? Depois quando a gente lembra, a gente fala, meu Deus, eu pedi isso mesmo. Eu realmente eu pedi isso em algum tempo atrás, mas eu nem sabia, nem lembrava mais. Mas Deus não se esquece. Por isso, então, por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Então, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Claro que Deus sabia que não ia matar Isaac, né? Porque se ele fosse, seria um assassinato. E Deus não era um Deus de assassinato, né? Então Deus só queria provar ele mesmo, Deus só queria que ele fosse testasse a fé dele mesmo. E quantos mais? Vamos falar de Ana, que orou por Samuel. Quantos mais? Falar de Davi. Quantos mais, né? De nós. Quantas coisas nos aconteceu? Quantas coisas a nossa fé, né, já nos trouxe. Nós já não podemos contar quantas maravilhas Deus tem feito no meio do teu povo hoje. Nós continuamos escrevendo o livro de Atos. O livro de Atos é nós escrevendo ainda hoje, né? Então, é maravilhoso porque Deus continua fazendo os seus milagres. E Deus é totalmente confiável, Ele não mudou. Nosso Redentor, Ele vive. Ele vive para sempre. Nosso Deus é imutável.